Fala galera do canal Wrestling Geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo. Seguinte, CM Punk, o pior lutador da história do UFC. É esse o vídeo aí que está sendo muito comentado essa semana agora, né? Do nosso querido Carlos Figueira MMA, canal dele aí. Eu acompanho um pouco menos do que outros, eu assisto mais o Sexto Round mesmo, principalmente os podcasts que eles fazem lá na segunda-feira, enfim. Vocês sabem também que eu, há cerca de 2 anos aí mais ou menos, venho acompanhando mais assiduamente MMA, principalmente o UFC. E já disse que hoje em dia o UFC ele me empolga muito mais do que a WWE, tranquilamente, assim. Agora mesmo sábado vai ter aí um evento muito foda, que vai ser do Volca contra o Diego Lopes no Main Event. Luta que eu tô bem curioso para ver como que vai ser, porque tem o brasileiro mexicano e o Volca, que era o rei da categoria até o Topuria derrubar ele, né? Será que o velho vai dar conta agora de um jovenzinho? Difícil. Enfim, e ele fez esse vídeo aqui já tem mais de uma semana já. Eu até pensei em fazer um vídeo na época ali, reagindo. O pior lutador da história do UFC e que seria o CM Punk. Eu não vou reagir a esse vídeo, não é essa a ideia do vídeo aqui. Eu quero comentar a respeito só desse vídeo, sem ficar reagindo por cima, para não ficar um negócio muito monótono. O Mets já fez um react bom aí, se vocês quiserem ver o react certinho. Mas assim, o que eu queria comentar aqui com vocês é, primeiro de tudo, esse é até um tipo de vídeo que é legal reagir, mas a galera fã de pro wrestling, assim, de modo geral, eles querem às vezes que a gente reaja a tudo. Então, sei lá, o Flow comentou sobre WWE, o Podpah comentou sobre WWE. Nossa, reage! Notaram a gente! Ai, fora da gente! Faz post disso, faz stories, fala, lá, ó, que da hora, meu, muito... Tudo bem, o Rodrigo do Real Madrid faz lá o Can't See Me, beleza, é da hora, é o Rodrigo, joga no maior clube do mundo ali, comemorar dessa forma, beleza. Mas parece que tudo, assim, sei lá, o jogador que era do Palmeiras lá, nem sei se tá mais no Palmeiras, o Scarpa, né? O Scarpa já até saiu, acho que tá no Galo, né? O Scarpa também, parece que era fã de WWE, os caras... Scarpa! Você é dos nossos! Sabe, é uma carência que tem o fã de WWE. O brasileiro ele é carente. Essa é a verdade. Juntou pro wrestling ainda, nossa. A Raquel Rodrigues esses dias postou um vídeo lá na página da WWE Brasil dançando funk. Os caras, dá um CPF pra ela! Ai, dá um CPF! Já é brasileira, ela dança funk, receba! Receba! Pô, essa luva de pedreirização do brasileiro me irrita. Essa carência, quer que reaja a tudo. Ai, notou a gente. Olha só que legal. Você quer migalha? Você quer migalha? É isso que você quer? Sabe? Pô, pelo amor de Deus, gente. E aí, nesse caso aqui, que eu penso? Eu penso que o vídeo foi ótimo. O Carlos Figueira, ele fez um vídeo totalmente respeitoso com o Pro Wrestling e citou fatos sobre o que aconteceu com o CM Punk, gente. O CM Punk, ele enfrentou um lutador novato, o Mick Gall, que tinha feito apenas uma luta no UFC, embora ele já vinha competindo em MMA, e aí talvez tenha sido um grande erro de fazer o Punk enfrentar um cara com mais experiência, mesmo que era jovem, porque o Punk nem sequer lutar MMA tinha lutado, só tinha treinado mesmo. E perdeu com 2 minutos, tomou queda em 10 segundos, levou uma cotovelada ali e tomou um choque de realidade. E aí depois ele ainda deu tap out e desistiu. Foi destruído em 2 minutos por um cara novato no UFC. E depois, esse Mick Gall, ele só tinha dividido uma luta no UFC, que era de um jornalista que nunca tinha lutado também. E aí o UFC casou a luta do CM Punk com esse jornalista. Eu vou até deixar o vídeo rolando aqui, sem áudio, sem nada, só pra não ficar esse fundo aqui estranho. E aí, esse jornalista foi lutar com o Punk. Os dois tinham o mesmo cartel, 0-1. Perderam pro mesmo cara. Então, bom, tá tudo nivelado. Detalhe importante, o Punk, ele tava treinando com caras importantes, com caras relevantes. O UFC tava investindo pesado nele. Então,
ele tava muito mais preparado do que esse jornalista, óbvio. E mais do que isso, ele quando foi enfrentar esse jornalista, o jornalista, depois souberam, que utilizou ervinha muito louca antes da luta, né? Porque caiu no doping. Aí você pode falar, não, tá vendo? Foi por isso que o Punk perdeu. O cara tava usando substâncias ilegais, mas era maconha, amigo. Você acha que o quê? Que isso ajudou a performance dele? Se ainda fosse um pó, você pode até dizer, né? Porque na luta de rua os caras usam um pó, dá uma cheirada e vai pra loucura. Agora, a ervinha não faz isso. A ervinha vai te deixar calmo, vai te deixar, né, lento. E mesmo assim o Punk enfrentou esse jornalista. O Punk levou 5-0, inclusive acho que em 3 rounds ou 2 rounds foi 10-8 na pontuação. O jornalista poderia ter encerrado a luta várias vezes e ficou brincando, zoando, né? Ficou meio que... Ele não teve senso de urgência e foi demitido. Foi demitido porque ele teve a oportunidade várias vezes na luta de poder encerrar o combate, né? Fez ali 5-0, se não me engano, 3 dele mais ou menos, ou 2, ele fez um 10-8 na pontuação e não encerrou a luta. E aí o Dana White inclusive cobrou ele, por isso demitiu ele, sabe? Pô, se você teve a oportunidade de ter um cara popular pra você acabar com ele, eu te dei essa outra chance e você não fez isso. E mandou ele embora, assim. E assim, galera, o UFC, ele é o nível máximo da disputa de MMA. Então não é qualquer um que luta no UFC, é só os melhores. Então você ter caras ali com um cartel negativo, 0-1, lutando ali então num UFC numerado. Eu não lembro se essa segunda luta do Punk ela foi em card preliminar ou principal. Eu sei que a primeira foi em card principal. Cara, tem gente que tá no top 10, às vezes no top 5 da sua categoria, e mesmo assim em um UFC numerado, né, época que eu acho que nem existia desses Fight Night de hoje em dia, não conseguia lutar no card principal, fica de fora do card principal, muito lutador bom. E o Punk teve essa oportunidade só pela popularidade dele, cara. Então a competição ali é acirrada, tem caras que vêm de fora do UFC, que fizeram história no Bellator, que fizeram história na PFL, né, e eles sofrem pra lutar no UFC. A gente vai ter esse teste, inclusive, sábado agora com o Patrício Pitbull ali, enfrentando o Yair Rodrigues. É um cara que ele dominou fora do UFC e agora vai ter a chance. O Krokop, o croata, foi um rei no Pride também, chegou no UFC, não foi o mesmo nível. O Michael Chandler foi também muito bem no Bellator, chegou no UFC, ganhou do Tony Ferguson e vem numa sequência de derrotas aí. Então, pra você ver que o nível é outro, a competição é outra quando você chega no UFC. Então, em relação ao Punk, ele tá 100% correto. Ah, mas e as coisas que ele falou a respeito do Pro Wrestling? Cara, ele não precisa ser 100% preciso, não era esse o objetivo dele do vídeo. Então, e teve imprecisões ali. Ele falou, por exemplo, que o Punk nunca levou um soco de verdade. Ele foi redundante, galera, pelo amor de Deus. Claro que o Punk já deve ter levado um soco de verdade, mas no Pro Wrestling o objetivo não é esse. No Pro Wrestling o objetivo não é machucar o seu adversário ou o adversário te machucar. Não é você derrotar seu adversário, até porque já tá programado antes, já tem um script. A ideia é entreter. Então, se vai entreter a galera que tá assistindo um golpe mais forte, você faz. Às vezes, se não vai, não precisa ser. Então, diferentemente do MMA, que você só quer vencer, você não quer entreter. A luta não precisa ser um show. Se for, melhor ainda, mas não precisa ser. Você acha que Mick Gall contra o Punk foi uma luta que entreteve? Não, não entreteve. Foi rápida. Por quê? Porque você só precisa vencer. Vai vencer levando pro chão, fazendo luta agarrada ali, vai pro grappling, vai pra submissão, ou você vai nocautear rápido, não importa. O importante é que você vença seu adversário. É uma competição ali, é diferente. Então, é isso que eu acho que ele quis dizer, que ali nessa competição, o Punk levou um choque de realidade na primeira cotovelada que ele levou, né? Ele disse que os caras que assistem WWE, alguns crianças e até adultos pensam que é de verdade. Talvez ele tenha viajado um pouco. De fato, a maioria esmagadora que assiste sabe muito bem que a WWE não tá enganando ninguém. Inclusive, ele deixa claro isso no vídeo também. Sabe muito bem que está assistindo como se fosse uma série, como se fosse um teatro, como se fosse um filme ali, né? E gosta mesmo assim, né? Ele falou que as lutas são coreografadas. E não são? Me enganaram, então? É óbvio que as lutas são coreografadas. Falar que as lutas são teatrais não é desrespeito. Desculpa, é muita dodóizice querer se ofender com isso. Agora, eu queria só complementar uma coisa, tá? Porque assim, seria muito simbólico se o Best in the World, o CM Punk, que usa esse slogan, fosse o melhor da WWE e o pior do UFC, sabe? O melhor da história da WWE, o Best in the World e o pior da história do UFC. Só que
ele não é e nem chega perto de ser o melhor da história da WWE. Então não. O CM Punk, nem no auge dele, foi realmente o best in the world. O fato dele usar esse slogan não significa nada. Porque ele não foi o único a usar esse slogan, ele não foi o primeiro a usar esse slogan e ele nem foi o último a usar esse slogan. Você quer ver outros caras que eu vou lembrar agora que já usaram? Antes dele e depois? O Bret Hart já usou, Shawn Michaels já usou, Chris Jericho já usou, Kenny Omega já usou, o Shane já usou, o Shane McMahon. Desses 5, somente o Shane é inferior ao CM Punk. Os outros 4 são melhores que o CM Punk. Se pegar auge deles, e auge do Punk, eles são melhores que o Punk. Então, até os que já usaram o slogan Best in the World, 4 deles são superiores ao CM Punk. Dos que eu lembrei aqui, tá? Dos que eu lembrei. Então, ele nem sequer é o melhor cara que usou esse slogan. Imagina o melhor da história do Pro Wrestling, o melhor da história da WWE. Não foi, tá ligado? Só porque ele foi mais popularizou esse slogan, não significa que ele é melhor que esses outros concorrentes. E nem sequer no auge dele na WWE, ele era o melhor da WWE, sabe? Não, vou ignorar todo mundo. Focar só na WWE. Naquele período ali, 2011, 12, 13, ele era o melhor? Não. Você tinha Daniel Bryan no roster, por exemplo. Desculpa, assim, qualquer um que entende de Pro Wrestling sabe que Daniel Bryan é superior a CM Punk. Você pode até preferir o CM Punk como personagem. Eu preferia na época. Agora, lutador, Daniel Bryan, gente. O Rollins, por exemplo, quando ele vai listar os melhores da história, ele já coloca o Daniel Bryan. Que vai ser um cara que a gente vai ter que colocar no futuro mesmo. Porque a gente coloca esses caras do passado, Shawn Michaels, Chris Jericho, Bret Hart, Rick Steamboat, Ric Flair, né? Misawa, e por aí vai. Porque são do passado. Mas quando encerrar a história do Daniel Bryan, que tá quase acabando já, ele tá semi-aposentado, se parar, a gente vai começar a colocar ele também. Falar, e teve Daniel Bryan também, e esse merece entrar. Né? Então, nem sendo o Punk, dá pra dizer. Então, CM Punk dá sim pra ser considerado o pior lutador da história do UFC, e ele nunca nem chegou perto de ser o melhor da WWE. Nem no principal esporte dele. O que significa que ele é um cara ruim. É um cara bom. Mas o principal do Punk a gente sabe sempre que teve no microfone, sempre teve no microfone. E é isso aí. Como é que você acha na próxima?